É uma mensagem que vai na mesma direção das outras. E eu vou trazer um pouquinho para mais perto só. Vocês percebem, eu falei esses dias sobre o que é que temos que fazer, discípulos. Por que é que temos que fazer? Porque a maior autoridade do universo mandou fazer. Depois nós vimos Ele mesmo fazendo e nos conclamando a clamar por trabalhadores. E hoje nós vimos Ele agindo através de um pecador para alcançar 10 cidades hoje de manhã. Um pecador. Isso sempre é chocante para mim. Eu tenho pregado isso em muitos lugares, essa mensagem. Mas sempre é chocante perceber isso. Puxa vida, um indivíduo. Um indivíduo. Com uma mensagem simples. Vou dizer para as pessoas o que é que o Senhor fez, como teve compaixão de mim. Preparou 10 cidades para amar Jesus Cristo. Isso não é ficção, não é uma parábola, foi algo que aconteceu. E me permitam lhe dizer que isso ainda acontece hoje. O Senhor continua agindo. A escritura bíblica cessou, o cânon bíblico cessou, não a ação de Deus. Ele continua usando pessoas. Às vezes a gente toma conhecimento daqueles que, é meio complexo, mas pela graça de Deus, digamos, se destaca, se tornam conhecidos. Mas eu fico imaginando naquele dia, diante de Deus, quantos Zés, quantas Marias, que ninguém conheceu, mas que fez o nome do Senhor conhecido poderosamente pela terra, estarão diante do Senhor, louvando o Senhor, sendo coroados e devolvendo suas coroas ao Senhor, em reconhecimento que era Ele. Mas há muita gente assim. A gente às vezes se apega a essas coisas de estrelato, do fulano de tal, o pastor, o missionário, isso, aquilo, outro, e a gente meio que se encolhe, se intimida quando não deveria. Ronaldo Lidório, um dos grandes missiólogos brasileiros do momento, ele conta a história de que quando ele voltou da África, ele plantou uma igreja lá pela graça do Senhor e voltou a vir trabalhar no Amazonas. E ele queria trabalhar com um povo não alcançado, então pensou em trabalhar com índios lá dentro da Amazônia. Então ele saiu, fez uma equipe e entrou na Amazônia, entrou dias de barco, dias de caminhada dentro dos matos, encontrou uma tribo. E aí chegou lá, a tribo estava limpando um salão. E ele perguntou, olha, vai ter algum evento hoje? Ele, vai. Aí isso aí, que evento é? Não, um culto. Um culto? A quem? A Jesus Cristo. Eu disse, mas como assim? Ficou como no meio do mato desse, um povo não alcançado, que eu pensei, vão adorar Jesus Cristo? Como é que vocês tomaram conhecimento de Jesus? Eles disseram, foi o irmão fulano de tal, que chegou aqui e falou de Jesus pra gente. Aí onde é que esse irmão mora? Ele mora, vai seguindo aí o rio, que você encontra a casa dele, a casinha boiando no rio. E ele foi, encontrou outra tribo, crentes. Não todos, claro, mas um grupo de crentes reunidos e tal. E aí, como é que o irmãozinho fulano de tal? E ele foi, agora eu vou atrás desse irmão. E chegou na casa do irmão, casinha simples. Bateu na porta, o irmãozinho atendeu, casa não tinha nada. O irmão, você é o fulano de tal? Sou. Aí ele disse, rapaz, eu sou o missionário Ronaldo Lidório, vim aqui, e contou um pouco a história. Aí o irmãozinho cortou ele e disse, ô mulher, chamando a esposa, vem aqui Maria, vem aqui que veio nos visitar um missionário de verdade. E o Ronaldo Lidório disse que ficou todo constrangido, porque ele sabia, o Ronaldo sabia, eu que estou diante de um missionário de verdade, que não tem título, que ninguém conhece, que ninguém sustenta a não ser Deus, e ainda assim conquistou várias tribos para o Senhor, fundou 5 igrejas entre índios, homem que nem sequer se considerava um missionário. Irmãos, a gente precisa derrubar essas tolices, é tolice humana. Títulos. Eu não sou contra isso, não sou contra estudar, pelo contrário, eu ainda hoje estudo. Mas eu peço a Deus que não me permita confiar nos meus estudos, mas confiar única e exclusivamente no poder dele, que pode usar alguém com estudo e pode usar alguém sem estudo, porque tudo depende somente dele. Anime-se nisso. Então, falei nesses dias sobre a necessidade de você olhar para o seu colega de escola, seu colega de trabalho, seu familiar como alvo da obra missionária. E eu vou insistir nisso pelo seguinte motivo. Eu acredito piamente que alguém que se dispõe a ir servir ao Senhor em um outro campo, em ir mais longe geograficamente, só vai com sinceridade se servir primeiro em casa.
Gente que não pronuncia o evangelho em casa, na sua comunidade, no meio em que vive, pode até imaginar, se preparar, juntar dinheiro e fazer missões em outro lugar. Mas, na verdade, ele está querendo viver uma aventura missionária, não a obra missionária. Gente que ama a Cristo, que está disposto a amá-lo longe, é porque já ama perto, que já está transbordando, que sabe que tem pregado ali, que tem vivido ali, e agora ele é impelido a dar um passo além e ir mais longe. Pessoas que não servem onde residem, se forem mais longe, normalmente envergonham o evangelho. Vivem um evangelho de maneira hipócrita, porque estão tentando viver aquilo que não tinham coragem de viver em casa. Por isso eu vou insistir nesse tema, porque eu sei que na sua casa, ou na sua vizinhança, na sua escola e trabalho, tem pessoas carentes de ouvir o evangelho, é o seu campo missionário, você é o missionário que foi enviado para a sua escola, você é o missionário que foi enviado para a sua fábrica de trabalho, você é o missionário da sua rua. E só assim nós veremos pessoas que estão prontas para ir longe, porque foram treinados em casa. E eu gostaria, irmãos, que em nome de Cristo vocês tivessem espírito de oração enquanto ouvia essa mensagem e fosse profundamente egoísta. Eu creio que no momento da pregação é o único momento onde o Senhor Deus nos autoriza a ser bem egoístas e dizer para Ele: Senhor, a pregação seja para mim, para ninguém mais. Eu não quero ficar pensando quem... o fulano não está aqui, isso era para ele. Não, eu estou, isso é para mim. Transforma-me, usa-me, trabalha na minha vida, faça-me o missionário da minha casa, faça-me o missionário da minha rua. Eu sei que há muitas manias em nós, e isso é um atrapalho grande. O nosso ego, o nosso amor próprio é um problema. É tão grave isso que você pode até ouvir coisas, você pode dizer, é verdade, mas eu não gosto. É verdade isso, mas eu não vou fazer. Eu vou continuar como era. Eu conclamo a você, em nome de Cristo, a pensar diferente, de colocar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, que a tua palavra fale, me quebre, me transforme e que eu mude aquilo que precisa ser mudado. Se na minha rua não tem um missionário ainda, a culpa é minha. Eu sou Jonas, porque eu moro numa rua que tem perdidos. Eu deveria estar pregando, vivendo o evangelho na minha rua. Gênesis capítulo 12, dali parte a nossa instrução de hoje. O desafio de amar alguém na prática para levá-lo ao conhecimento do Criador. Uma das histórias mais instrutivas em termos de evangelismo, de querer ganhar alguém para Deus, para mim é aqui. A história de Abraão. Abraão, quando conheceu a Deus, conheceu de verdade. E ele então queria ganhar alguém para o Senhor. E aqui é a história de como foi. Você quer saber como é que se faz para conquistar alguém para o Senhor? Aqui está uma história bem didática, passo a passo, na vida de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Até aqui é bastante por enquanto. Abraão era um homem sem Deus, morava numa cidade que era idólatra, mas um dia Deus se revela para ele. Os detalhes não estão aí, mas o fato está. O Senhor vem a Abraão e fala com Abraão. E de alguma maneira Abraão reconhece que esse é realmente o Deus verdadeiro. E o Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar para eu te mostrar, seja uma bênção. E ele foi.
Agora, nessa saída, o texto não revela, de novo, nunca é exaustivo, a Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas fica óbvio que Abraão não chegou em casa calado e saiu mudo. Abraão certamente chegou em casa e disse algo do tipo: olha, familiares, é o seguinte, o Deus falou comigo, o Criador falou comigo e disse para eu sair. Se vocês vão ficar aí, problema de vocês, mas disse para eu sair e eu estou indo. A sua esposa vai, seus empregados vão, e um sobrinho se anima aí, Ló. Diz no verso 4 que o Ló quis ir, no verso 5 diz que o Abraão quis levar. Então a coisa foi de comum acordo. E aqui nasce em Abraão um desejo de ganhar aquele rapaz que era um perdido. Alguns dizem que Abraão desobedeceu, porque ele tinha que ter saído da parentela, não tinha que ir parentes. Bom, aí é um problema com Deus, porque o texto no verso 4 diz que Abraão partiu como Deus mandou. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenou o Senhor. Então não era a intenção do Senhor que Abraão abandonasse a família, a não ser que a família quisesse ficar. Mas e se a família quisesse ir? Deus ia dizer não? Se a família dissesse, que coisa boa, Abraão, a gente vai também. Como Ló quis ir. Certamente Deus teria abençoado também. Abraão obedeceu. A obra evangélica é sobre obediência. E embora nós temos um sério problema com a obediência, esse é o nosso grande problema, mas lembra que a obediência tem a ver com graça. Nenhum de nós obedece 100%. Nenhum de nós tem capacidade para isso. E muitos crentes se abatem por isso e esquecem da graça. Esquecem que o Senhor nos usa imperfeitos, porque a glória dele é maior. Se o Senhor Deus quisesse usar seres perfeitos, ele usaria os anjos. Eu fico imaginando como seria mais fácil o trabalho. Você já pensou um anjo chegando em praça pública? Um anjo descendo na sua glória, brilhante, aquelas asas se abrindo. E a voz de trovão falando do amor e do poder de Deus e se arrependam. Acho que quando o anjo dissesse se arrependa, todo mundo caía. Se o Senhor quisesse trabalhar com gente perfeita, ele escolheria os anjos glorificados. Mas ele escolheu ser glorificado em vasos de barro, imperfeitos, como eu e como você. Porque assim a glória dele é maior. Porque todo o universo visível e invisível testemunharão. Tu só pode ser mesmo Deus Todo-Poderoso. Tu conseguir redimir perdidos usando perdidos, tu é demais. Porque qualquer um tentaria usar gente boa, gente perfeita. Mas tu não. É o único que usou material reciclado. Sou eu e você. Anime-se. Anime-se em servir ao Senhor. Não olhe para os seus defeitos. Não faça isso. Se eu olhar para os meus defeitos, eu não estaria aqui hoje. Se eu olhar para os meus defeitos, eu não estaria servindo em redenção. E eu não estou usando recurso de retórica para falar bonito. Eu estou sendo honesto com vocês. Eu sou um grande pecador. Percebam isso em cada pregador. Pastores e missionários são homens quebrados. São homens quebrados. Com poucas pessoas a gente se abre. Porque possivelmente muitos dos crentes não são fortes para ouvir o que é um pastor, o que é um missionário. Se você quiser saber, eu tenho a liberdade de lhe contar em particular. Faça a pergunta certa. Pastor, o senhor é realmente um pecador? Eu vou lhe dizer, sou. Pois, pastor, me conte alguns pecados seus. Seja forte. Se quiser saber, eu lhe conto. Eu luto com pecados todos os dias. Se você não for maduro o suficiente, não venha falar comigo sobre isso. Provavelmente você não vai suportar. É gente imperfeita servindo a um Deus perfeito, meus irmãos. Animem-se em servi-lo, é por causa da graça dele. Abraão está aqui com um grupo de pessoas que, se quisessem ir, o Senhor teria abençoado. Abraão é um pecador como os outros. Abraão não é o pai da fé porque era perfeito. Porque ele creu, o Senhor abençoou e considerou isso como justiça, como obediência. Obedeça ao Senhor e a graça virá sobre você, abençoando o seu trabalho imperfeito. Mas ele abençoará de tal maneira que parece que é perfeito.
porque Ele é bom. Abraão e Ló e seu povo partem, imperfeitos, mas partem. Abraão, a gente vai perceber pelos outros textos que Abraão, com certeza, o texto não demonstra em que momento, mas Abraão certamente criou um desejo de fazer com que Ló cresça em Deus, porque realmente Ló não cria. E então, olha só, se você quer se envolver com a salvação de um familiar, de um ente querido, de alguém na escola, no trabalho, então vamos lá, o passo a passo de Abraão. Primeira coisa, traga alguém com você. Foi o que Abraão fez. Estou indo, mas vou levar Ló comigo. Ló é a pessoa que eu vou conduzir a Deus. Traga com você. Ah, pastor, mas eu tenho tentado, eu convidei o vizinho, o fulano de tal, mas eles não vêm. Tem duas formas de trazer alguém para Deus. A primeira é física mesmo, a gente quer que a pessoa venha fisicamente. Agora aqui está uma grande confusão que nós fazemos quando falamos de levar alguém a Deus. Levar alguém a Deus não é necessariamente trazê-la ao templo religioso. E esse é um problema de muitos crentes. Acham que a mensagem do Evangelho é venha para a igreja. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é conheça Jesus Cristo, ame-o. Ele ama você. Ele te perdoa os teus pecados se você estiver disposto a se arrepender. E Ele abençoa. Ele traz arrependimento a você. Arrependa-se, creia no Evangelho. A pessoa pode crer em Cristo lá. E quem sabe que igreja ela vai frequentar? O que nós estamos interessados é que o Evangelho de Cristo seja pregado e os pecadores sejam entrados no céu. Então não confunda convidar as pessoas à igreja para o culto com o Evangelho. Não é a mesma coisa. Ah, pastor, então não devemos convidar ninguém. Não, não é isso. Convide-as, mas não confunda isso com o Evangelho. Esperamos que quando elas venham, elas ouvem o Evangelho aqui. Conheci crentes, pastoreei crentes que diziam assim, não, pastor, aquele dali, eu já convidei para a igreja. Se for condenado, já está sem desculpa. Por quê? Só porque não quis um convite para ir à igreja? Então entrar naquelas portas ali salva? Isso não é o Evangelho. Então traga as pessoas para Deus. Você pode fazer isso sem convidá-las a vir à igreja. Pode fazer isso convidando-as para vir à igreja. Mas o Evangelho é arrependa-se e o Senhor te perdoará. Arrependa-se, o Senhor morreu por você. Ele vai cancelar os teus pecados. Vai escrever o teu nome lá no livro da vida. Vai te dar uma eternidade com Ele. Arrependa-se. O Evangelho é nessa direção. Então traga alguém com você para Deus. Se nesse ínterim também ela vem aqui ouvir o Evangelho, amém, faz parte. A segunda forma de trazer alguém, se ela não vem fisicamente, é orando por ela. Traga com você nas suas orações, no seu coração. Traga o seu familiar, traga o seu vizinho, seu colega de escola. A outra coisa que precisa ser lembrada a título didático, se você quer ganhar alguém, é pense em alguém, peça a Deus por alguém e trabalhe para alcançar alguém. No nosso desespero, às vezes, de querer ver as pessoas salvas, às vezes a gente confunde, quer ter um amor tão grande e acaba se atrapalhando. Ah, mas eu queria que toda a minha escola fosse salva. Amém, mas você não vai conseguir fazer isso de uma vez. Começa com um. Abraão e Ló. Ora por uma pessoa. Foca em uma pessoa. Trabalha com ela. Ora por ela. Traz ela. Não fica orando. Tem gente que ora assim: Senhor, salva toda a minha escola. Tá bom, mas o que você vai fazer para que toda a escola seja salva? É um projeto meio complicado. Ora por um. Aproveita o ensejo para dizer: cuidado com as orações por mim, tá certo? Muita gente, às vezes, tem meio que preguiça de orar por missionários e diz: Senhor, abençoa todos os missionários. Escolhe um, bota na tua lista. Escolhe 2, ora por esses. Depois ora por outros em outro dia. Mas não faz oração ao estilo Bacamarte, não. Que dá um tiro assim, que tenta acertar em todo mundo. Gasta tempo orando por alguém. Sabe, o efeito disso é poderoso no teu coração. Você quer realmente se empenhar em salvar alguém? Não é que você salva, o Senhor é quem salva. Mas você está trabalhando para a salvação dela. Gaste tempo orando por ela. É incrível como o Senhor trabalha enquanto a gente ora.
A última confusão, briga que eu me envolvi foi com um rapaz chamado Edilberto. Ele me deu 4 perfurações de tesoura. E eu era muito agressivo, como já falei. Então, assim, tinha a minha culpa na história. Então, pouco tempo depois dessa briga, o Senhor me salvou. E aí eu ouvi uma instrução na escola dominical sobre evangelismo e o pastor disse: quer realmente se interessar na salvação de alguém, passe a orar por ela. Então eu lembrei do Edilberto. Eu disse: eu quero ver o Edilberto salvo. Ou pelo menos eu quero fazer tudo que for possível para alcançá-lo. Então passei a orar pelo Edilberto. Orar incansavelmente, orar todos os dias. E é incrível como o Espírito Santo usa isso. E eu então veio um desejo intenso de encontrar Edilberto. Eu tinha que encontrá-lo. E algum tempo depois, eu avistei o Edilberto vindo de um lado da rua e eu indo na direção dele. E eu disse: pronto, é hoje. E quando eu cheguei perto dele, eu desviei. Fiquei com medo. E cheguei em casa, chorei diante do Senhor. O Senhor me deu a oportunidade e eu não tive coragem. Na verdade, eu tinha medo da reação do Edilberto e eu tinha medo da minha reação. Então, pedi mais a oportunidade, passei outro período orando, até que outro dia encontrei com o Edilberto. E quando eu encontrei, eu desviei de novo. Na terceira vez foi que eu tive coragem, e tudo isso orando. O desejo intenso de ver Edilberto, que ele pelo menos ouvisse o evangelho. E quando na terceira vez eu fui, eu disse: agora nem que ele me bata, eu vou ter que falar com ele. Então, quando ele me aproximei, que ele me percebeu, eu estendi a mão e disse: Edilberto, me perdoa. E ele ficou todo errado, porque realmente, apesar de eu ser quem era, mas esse conflito era ele que tinha causado. E quando eu disse: me perdoa, ele ficou desarmado. Lembra? A palavra branda desvia o furor. Ele sabia que ele era o causador, e eu pedi perdão. E ele todo errado me deu a mão assim mole, e eu segurei a mão dele e disse: Edilberto, eu sou outra pessoa. Eu não sou aquele cara com quem você brigou. Tudo que passou entre nós para mim foi perdoado por Jesus Cristo. E eu queria ser teu amigo, se você permitir. Soltei a mão dele e saí, porque eu sei que ele não ia ter condição de dizer nada. Nos encontramos em outra vez, onde eu pude testemunhar. A última vez que eu vi o Edilberto, ele bateu na porta da minha casa. Estava trabalhando nos Correios. E nem ele nem eu conseguimos falar. Eu não sei que rumo tomou a vida de Edilberto. Nós realmente não conseguimos falar. Ele bateu na minha porta quando viu que era eu, ele me abraçou, eu o abracei e nós choramos. E se existe alguma linguagem psíquica ou espiritual, a gente conversou. Sabe, eu tenho a impressão que o Edilberto experimentou da mesma água que eu. Nós nunca mais nos vimos. Se ele foi salvo ou não, não é minha responsabilidade. Até onde eu devo ir, eu fui. Testemunhado o amor de Cristo por ele e por mim. Uma pessoa, irmãos. Ora por uma pessoa. Gasta tempo. Investe em uma pessoa. Abraão olhou para Ló e disse: vai ser esse. E eles saíram naquela caminhada. Então lembra disso. Primeira coisa, eu preciso trazer essa pessoa comigo. Se fisicamente, ótimo. Se não, eu vou trazê-la em oração, até que um dia venha fisicamente. Capítulo 3 tem um segundo passo dessa tentativa de Abraão, de ganhar Ló para Deus. O rebanho de Abraão e Ló crescem. E nessa caminhada eles chegam no lugar onde não tem pasto bastante para as ovelhas dos dois, para o rebanho dos dois. Então os pastores do rebanho de Abraão e de Ló começam a brigar. Então eles vão ter que resolver como é que vão conseguir andar juntos, como é que resolve essa situação. É Gênesis 13, 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Olha só o que é que Abraão faz para resolver aquele problema. Abraão diz para Ló: filho, escolhe para onde você quer ir. Você escolhe um lado e eu vou para o outro. Então Ló olha e o seu coração materialista, sem Deus, fica claro aqui. Ele escolhe o melhor.
e ele é profundamente ingrato, desrespeitoso com o seu tio, Abraão faz aqui uma espécie de teste com Ló. Porque Abraão poderia ter feito o seguinte: Abraão era o mais velho, era tio, era o chefe dessa expedição, e para costume, cultura e lei daquela época, esse tinha direito a todo o melhor. Abraão tinha todo o direito, ninguém iria questionar Abraão se Abraão dissesse: Ló, é o seguinte, vamos resolver esse problema. Espera aí. Ok, eu sou mais velho, eu sou seu tio, sou o chefe dessa empreitada, eu vou para cá, ó, tá mais verde, vai ser mais fácil para mim. Você ainda é jovem, vai para esse lado aqui que você dá um jeito. Abraão poderia ter feito assim, ninguém iria dar um pio. Mas o que é que Abraão faz? Estou interessado no bem desse rapaz. Eu não sei se ele vai entender agora, mas eu espero que um dia ele entenda. Eu quero que ele entenda que eu tenho carinho e amor por ele. Só existe um jeito de você deixar claro para alguém que você tem amor por ele. Não é dizendo eu te amo, como a gente costuma achar que é. Não é por dizer, eu te amo. Não é. Você quer deixar claro que você ama alguém? Sacrifique-se por ela. Você não precisa nem dizer que ama. Sacrifique-se por ela. Faça um esforço que não seja comum. Quer ganhar alguém para Cristo? Deixe claro para ela que você a ama. Por ações, não por palavras. Esse mundo já tem blá 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 demais, palavras demais. Nós evangélicos já estamos manchados por outros que talvez nem sejam evangélicos, mas que têm o mesmo título que nós. E as pessoas estão cansadas de palavras. O amor de Cristo não é só palavra, é antes de tudo ação. Você quer realmente deixar claro que você ama alguém e quer conduzi-lo a Cristo? Ofereça um esforço por isso. Nesse sentido, eu te pergunto, o que é que você tem feito pela sua vizinhança? O que é que você tem feito pelo seu parente não crente? Causado confusão em casa? Dito palavras duras? Mas eu digo a verdade, pastor, que ele vai para o inferno. A maioria de nós acha fácil dizer isso. E a maioria de nós fecha portas importantes ao dizer isso. Pronunciar o inferno para alguém, embora é verdade, deveria ser dito em lágrimas. E não como às vezes dizemos, com prazer, só por estar dizendo a verdade. Uma irmã me procurou em prantos, dizendo: pastor, o senhor é um evangelista, o senhor é um missionário, visita o meu pai que está com câncer terminal no hospital. Eu já tenho alertado ele, e ela dizendo isso em lágrimas. Ele está prestes a morrer e não se rende a Cristo. E eu tenho falado para ele que ele vai para o inferno, isso, aquilo, outro. E ela chorando, eu disse: irmã, alguma vez ele viu que você chora pela eternidade dele? E ela disse: não, eu nunca deixei ele ver, porque eu não sei se ele vai entender o meu desespero. Eu disse: deixa ele ver. Deixa ele entender o seu amor por ele nisso, o seu desespero pela eternidade dele sem Cristo. Talvez Deus vá usar isso para quebrar o coração dele. E ele vai entender o Evangelho, as palavras do Evangelho com essa pancada. Eu estava viajando, eu voltei depois, então ela me procurou e disse: pastor, meu pai morreu. Mas eu fiz o que o senhor disse. Eu me derramei diante dele. E ele disse: o que é que você tem, filho? Eu disse: pai, eu estou chorando porque o senhor não chora. Se o senhor soubesse o que eu sei sobre o seu destino, o senhor choraria. E ele disse: e qual é o meu destino, minha filha? E ela falou o evangelho de um jeito que ele pôde entender, porque o coração foi quebrantado pelas lágrimas da filha. E ele disse: pois eu quero Jesus, eu o aceito, se é assim. E ele morreu em Cristo. Ela disse as mesmas verdades que ela disse antes, só que agora ela disse a verdade em amor, como o apóstolo Paulo nos instrui. Falar que alguém vai para o inferno, irmãos, embora seja verdade, se ele não tem a Cristo, deveria ser dito como um peso para nós. Doe-se pelas pessoas. Doa teus sentimentos. Doa da tua vida. Se esforça por alguém. Abre mão.
Nós vivemos uma época onde ninguém quer abrir mão dos direitos. É a época dos direitos, é o meu direito, é o direito da mulher, é o direito do menino, do papagaio, do cachorro, de todo mundo, é o direito, e ninguém quer abrir mão dos direitos. Quando o nosso Senhor abriu mão do seu trono de glória, era adorado todos os dias pelos santos anjos. Ele abriu mão disso por você. Você fica brigando por porcaria de direitos dessa terra. Um irmão me contou essa história. Ele disse: pastor, isso aqui aconteceu. E é verdade. Eu vivi isso. E eu disse: irmão, me permite contar essa história, já que é verdade? Porque tem a ver com essa mensagem. Eles podem usar, pastor. A história é a seguinte. Um casal de idosos, crentes, moravam vizinho a um homem que a Bíblia chamaria de homem de Belial. Um homem que é totalmente rebelde contra Deus, não quer saber de nada de Jesus, nada de fé. Um homem totalmente mundano. E aquele casal de idosos orava por aquele homem. O galho da mangueira do casal de idosos começou a bater no teto da casa daquele homem. E o homem praguejava, dizia palavrão, que esses velhos crentes não cuidam da sua mangueira e fica atrapalhando a vida dos outros e tal. Então o homem um dia cortou aquilo e jogou em cima da casa dos anciãos. Quebrou telhas, trouxe prejuízo. E nós sabemos que a lei diz que não se pode fazer assim. Justiça com as próprias mãos, contra idosos. O estatuto do idoso seria um problema para aquele homem. O irmão idoso foi lá na casa do homem, bateu na porta, e ele sabia que o homem ia recebê-lo mal. Então ele se posicionou para ouvir o que o homem ia dizer. Quando o homem abriu o portão e viu que era ele soltou o inferno, vomitou em cima dele, o inferno de palavras. Eu quebrei mesmo, joguei mesmo, porque você não cuida, porque você atrapalha a minha vida, você é um crente, não tem responsabilidade, blá, 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 blá. O irmão disse: meu vizinho, eu não vim aqui para lhe afrontar. Botou a mão no bolso e disse: eu tenho dinheiro para pagar alguém para cortar aquele galho, mas eu não consigo achar quem corte aquele galho. Você sabe que em tempos de Bolsa Família não tem quem queira cortar um galho mais. Acha melhor ficar em casa sem fazer nada. E eu estou dizendo isso porque o irmão disse isso. Ele disse: mas está aqui o dinheiro que eu tinha para alguém cortar e você cortou e eu queria lhe pagar por você ter cortado o galho da minha mangueira. O homem ficou espantado, disse: mas eu não quero o seu dinheiro não. Pode levar o seu dinheiro, e bateu o portão. O irmão conseguiu alguém que consertou as coisas. Dias depois a galinha da casa do irmão pulou o muro. E começou a mexer na plantação do homem lá. E sabe como é galinha em plantação, né? E a galinha aí, o homem pegou a galinha e jogou de volta. No outro dia a galinha pulou de novo. Também o irmãozinho é uma benção, né? E um dia o homem jogou a galinha morta. Quebrou-lhe o pescoço e jogou de volta. O irmãozinho foi lá, pegou a galinha, limpou, pediu à esposa, cortou, preparou, cozinhou, separou uma parte para si, botou outra parte na panela e foi lá. Bateu na porta. Cabecinha baixa, panela na mão, o homem abriu e pá, você, sua galinha estragou aqui, é uma praga, não sei o que, como é que eu moro, vizinho, uns crentes desses, papapá. Eu só vim te agradecer. Eu sempre quis matar aquela galinha, mas eu não tinha coragem. E não me leve a mal, eu não estou fazendo brincadeira com você. E eu queria que você comesse um pouco. E deixou lá. E saiu. Dias depois, ele passando para o culto, as agressões pararam, as piadas pararam. E um dia já tinha espaço para um boa noite. E um outro dia, aquele homem disse assim para eles: ô irmão, vai para a igreja? Vou para a igreja cultuar Jesus Cristo. Ele disse: quem sabe um dia eu vou. O irmão disse: seria um grande prazer para mim ir cultuar Jesus Cristo com o meu vizinho. Quem sabe um dia, o homem disse. Um dia o homem estava arrumado, sentado na portão de casa. E quando os irmãos passaram, o homem disse: tem certeza que gente como eu pode ir na sua igreja? E foi.
E o Senhor o salvou. Eu nunca entendi se o irmão que me contou a história, qual dos dois era ele. Mas ele disse: pastor, eu vivi isso. É verdade, irmãos. Ame. O amor bate mais forte. Ninguém perde por amar. Ninguém. Abra mão dos seus direitos por Jesus Cristo. Não é pelo indivíduo, não. O indivíduo não merece também, não. Do jeito que você não merece. Mas ele merece. Senhor, eu vou abrir mão desses direitos que eu acho que tenho por tua causa. Porque eu sei que o Senhor pode me usar para alcançar essa pessoa. Em casa, isso é um problema grande, não é? Eu sei como é familiares descrentes. É um conflito em casa por direitos, de espaço, disso, daquilo, outro. Você quer ganhar o seu familiar, vai ter que trabalhar muito o seu coração para amá-lo. E eu não estou com isso anotado aqui, não. É que eu tenho que dizer isso que me veio à lembrança agora. Família é muito complicado. Mas ainda assim o Senhor é poderoso para salvá-los. Eu tenho um irmão que eu mostrei na foto, que foi salvo há 3 anos atrás do mundo das drogas, profundamente. Mas eu tenho ainda 2 irmãos. Um que é inclusive associado ao PCC, essa facção criminosa que nasceu lá pelo Rio de Janeiro. Aliás, desculpa, Comando Vermelho. E no mundo da bandidagem, há 3 semanas atrás, ele levou um tiro nas costas. Passou 2 semanas em coma. Ele não gosta de mim, ou não gostava, porque eu sou aquilo que, embora eu visitei ele no presídio, eu sempre o levei, eu sei que eu fiz de maneira amável, visitá-lo no presídio quando ele esteve preso, levei a minha primeira Bíblia que eu ganhei do meu primeiro pastor, levei para ele, fui gracioso, mas ele não gostava de mim. E eu creio que é porque o espírito das trevas não o permitia gostar por eu representar aquilo que ele precisa ser. Salvo em Cristo. E ele dizia para o meu outro irmão: cara, eu não gosto de Isaías, não sei porque ele fala essas coisas comigo. E eu sempre procurando ser cuidadoso. Ele foi preso no presídio, depois na delegacia, eu sempre indo, acompanhando e socorrendo. Ele levou um tiro nas costas há 3 semanas atrás, ficou 2 semanas em coma. Eu fui visitá-lo e ele em coma, eu falei o evangelho no ouvido dele. Quando ele acordou do coma, eu fui o primeiro a visitá-lo. E levei ele para a casa dos meus pais quando ele recebeu alta. Sabe qual foi o que o Espírito Santo fez com isso tudo? Quebrou ele. Fisicamente, está todo quebrado, mas quebrou ele por dentro. O olhar dele para mim era diferente agora. Era um olhar como quem diz assim: cara, eu tenho tanta raiva de ti, por que tu me ama tanto? E a última vez que eu o visitei, há 1 semana atrás, ele estava pronto para ouvir o evangelho, sem guerra, sem me impelir. Ouviu o evangelho e começou a chorar. E eu disse: cara, tu precisa de Jesus Cristo. E ele disse assim: eu agora sei, mas eu não sei como fazer. E eu disse: essa é a parte mais fácil. Se você quer, é porque o Senhor quebrou o teu coração, porque tu não queria antes. Tu pode pensar: o que foi que houve que agora tu quer? O Senhor não quebrou só o teu corpo, como agora tu pode ver, Ele quebrou o teu coração, se tu realmente quer. E ele disse: eu quero, cara, mas como é que eu faço? Arrependa-se. Confesse a Jesus Cristo tudo que você fez. Creia que Ele morreu na cruz por você. E Ele te dará nova vida. E ele em pranto se dobrou a Cristo. E agora a gente está discipulando ele. O nome dele é Rafael. Louve a Deus por isso. É difícil, família. Faz anos que eu luto com ele. Seja fiel. O Senhor é fiel. Ele abençoará o seu esforço de amor pelo seu ente querido que não tem Cristo. Pare de usar suas armas. Use as do Senhor. Aqui está uma das nossas armas que precisa ser abolida. Pai, você tornou-se um crente há pouco tempo? Não chegue agora lá querendo obrigar os seus filhos a serem crentes. Fé não é por imposição. Agora vai ter que todo mundo para a igreja comigo, porque agora eu sou crente. Então se prepare para os seus filhos criarem raiva dessa coisa chamada Jesus. Porque eles vão entender que Jesus mandou você obrigar eles a serem crentes. Filhos chegam em casa: mãe, agora eu sou crente, aqui em casa não pode mais ver novela, não pode mais ter essas imagens, que isso é tudo do cão. Aí você estraga as coisas. Use as armas do Senhor. Entre elas, o amor é a principal. No lar,
Só vai assim. Lembra que Jesus Cristo, a sua família não cria nele, até que ele morreu na cruz. Quando a sua família viu ele morto, a sua família disse, ué, pois não é que ele fez mesmo? Então ele só podia ser quem ele disse que era. E aí os seus irmãos passam a segui-lo. Abraão abre mão dos seus direitos. Pare de fazer confusão na sala de aula pelaquela cadeira. Ofereça ela para a pessoa que você quer ganhar para Cristo. No seu trabalho, pare de picuinha, de participar de fofoquinhas com algum colega. Seja honesto, fiel, amável com uma pessoa que você quer ganhar para Cristo. Abra mão dos seus direitos. Na sua casa, faça isso. Abraão faz isso por amor a Ló. E olha o que acontece. Então a primeira coisa é traga alguém com você. Segunda coisa, abra mão dos seus direitos por essa pessoa. Ou seja, sacrifique-se, ame de fato de verdade. Capítulo 14 de Gênesis, nós temos um outro passo que Abraão dá na tentativa de ganhar Ló para Deus. Abraão vai para um lado pior, Ló vai para um lado maravilhoso. Só que lembra, aquele lado era tão maravilhoso que depois vieram outros reis para tomar aquelas terras e tomaram. E quem estava lá? Ló. Foi levado escravo, porque estava num lugar bom demais. Olha só como é que isso acontece. Ló é levado cativo com sua família, um dos seus homens foge e consegue avisar Abraão. Olha aí, Gênesis 14, 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, Bíblia moderna talvez diga assim, bem feito! O Senhor vingou a minha causa. Meu advogado é fiel. Um caba daquele dali deixou o tio dele, um homem velho, tio mais velho, ir para um lugar desgraçado desse, quente, seco, escolheu o melhor, bem feito. É assim que muitos crentes reagiriam. Uma vez um irmão foi disciplinado da nossa igreja e eu fazia parte da liderança. E depois eu soube que ele estava passando por grandes dificuldades. E eu disse, bem feito. O Senhor me permitiu entender que eu estava errado. E um dia eu pude ir ao púlpito, eu era o pastor. Eu pude ir ao púlpito, pedir perdão a ele publicamente. A gente não fica feliz quando as pessoas se dão mal. Isso não é um sentimento do Evangelho. Não é de nós isso. Não é para ser assim. É de nós como caídos, não de nós como restaurados. Nossa oração, nosso desejo é que as pessoas possam perceber o erro que estão. Se elas vão se dar mal, vão se machucar, que o Senhor conduza isso, mas que não a nossa mão. Como você quer que façam com você, faça com os outros. Essa é a lei e os profetas. Você não quer ninguém rindo da sua dor. Abraão não fez assim. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Abraão não contou pipocas. Talvez é agora que o Senhor me dá o coração do meu sobrinho. Talvez agora ele entenda que eu o amo e eu tenho algo para oferecer a ele. Abraão vai lá, corre risco de vida. Ele não foi pedir, por favor, liberta Ló. Ele foi armado. Ele foi para a guerra. Ele tomou na espada. Os seus homens melhores de casa ele levou porque ele sabia, eu vou enfrentar uma briga. E ele trouxe de volta o seu sobrinho. Talvez você tenha desistido de evangelizar alguém porque a pessoa te deu patadas. Abraão diz, eu vou de novo.
E Abraão só diz isso porque ele está conhecendo a Deus. Se você conhece o Senhor, você sabe quantas vezes o Senhor foi atrás de você e você deu patada nele. É muito raro um caso de um crente que aceitou o Evangelho de Cristo na primeira vez que ouviu o Evangelho. É muito raro. É muito raro. E hoje eu estou dizendo que é muito raro porque eu estive num lugar onde eu perguntei e teve uma pessoa que disse. Eu acho que ele nem entendeu a minha pergunta. Mas ele disse, enfim, então respeitar. Mas é muito raro alguém que era um pecador que nunca soube nada de Cristo e na primeira vez que ouviu o Evangelho disse, opa, eu quero isso daí. Normalmente a gente deu desculpas, fugiu, não quis, se rebelou. E o Senhor continuou nos buscando. Com amor eterno eu te busquei. Por isso, com ternura eu te atraí. É a palavra do Evangelho na velha aliança. O Senhor nos buscou tantas e tantas vezes. E ai de nós se ele tivesse desistido como nós desistimos. Alguém deu patada, alguém não quer? Continua orando. Vai buscar de novo. Dá outra chance. Insiste em amar. Não desista. Se você quer conquistar alguém para Cristo, lembre, tal pessoa é um pecador. E é comum aos pecadores fugirem do Senhor. Insista como o Senhor insistiu com você. Até quando, pastor, eu devo insistir? Eu não sei. Eu não sei até quando. Eu gostaria de dizer até o Senhor salvar, mas a salvação não cabe a nós. Mas continue insistindo enquanto oportunidade tiver, ou enquanto puder criar as oportunidades. É um vizinho. Aqui está uma coisa boa para fazer. Estamos falando de evangelismo, que é missões mais perto. Sabe, quando eu assumi o ministério, a primeira vez, a nossa igreja já tinha uma dificuldade de convivência com a comunidade. As irmãs tinham um problema. E se porventura tem aqui, me perdoe, mas essa é uma realidade que eu vivi que eu discordo. Então as irmãs diziam que era muito ruim para as crentes ficar de manhã cedo varrendo as calçadas junto com as incrédulas. E eu dizia, por que, irmã? Porque elas falam muitas coisas de novela, imoralidade, e elas fofocam muito. E quando eu assumi o ministério, as irmãs insinuaram que a minha esposa não fizesse isso. Então eu disse para as irmãs da minha igreja, irmãs, elas falam mentiras? É. E elas falam fofocas? É. E elas falam imoralidade? É. Irmãs, quando elas vão deixar de falar isso, hein? Não é quando o evangelho transforma elas? E como é que o evangelho transforma? Não é se alguém for lá e falar? E como é que alguém fala sem se envolver? Eu não sei se isso acontece com você, mas em nome de Jesus Cristo, olha para a tua rua hoje e diz para o Senhor, Senhor, eu sou o missionário da minha rua. Estuda a tua rua. Que hora é que os comércios abrem? As mulheres sentam nas calçadas? Ou os homens? Marca isso. Muita gente admira a obra missionária e estratégias, mas é isso. Faz isso proposicionalmente. As mulheres, tal hora, estão varrendo a calçada. Por que eu não posso pegar minha vassoura e me aproximar? Não preciso compartilhar tudo que elas falam, mas eu posso me aproximar. E quem sabe, daqui a pouco eu não estou arrastando uma delas para ouvir o evangelho. Os homens da sua comunidade gostam de futebol? Por que você não está indo jogar com eles? Ah, porque são incrédulos. Vão continuar sendo se o evangelho não chegar lá. Isso é vida missional. Eu estou seguro em que Jesus vivia assim. Sabe, há 2 títulos que eu busco para mim. Eu busco. Não é título acadêmico, eu tenho, mas não era isso. Há 2 títulos que eu busco, e um eu ganhei semana passada, de uma mulher que tinha acabado de sair do presídio e estava perambulando na praça em frente à minha casa. E eu a acolhi, a socorri, levei para a igreja, falei do amor de Cristo, ofereci estudo bíblico. Ela escreveu um bilhetinho para mim agradecendo. E ela não lembrou o meu nome. Então, lá onde ela deveria colocar o meu nome, ela colocou um título que eu busco. Ela escreveu assim: ao homem de Deus. Não tem glória ser chamado de alguém que está servindo a Deus. Ao homem de Deus. Tem um outro que eu ainda busco.
amigo de pecadores. Ninguém me chamou disso ainda. E nem me chame hoje só para me satisfazer. Mas eu espero que um dia as pessoas reconheçam a mim como reconheceram o meu Senhor. Ele era chamado de amigo de pecadores. E não era retórica. Jesus ia para a casa dos pecadores. Comia com eles, até com os fariseus, que ele reprovava, mas ele ia e testemunhava. E era chamado de amigo de pecadores. Peço a Deus que um dia alguém me chame assim, com honestidade. Me perdoem abrir-me assim. Eu busco isso para a glória dele. Abraão deu outra chance. Se você quer ganhar pecadores, se prepare para levar patadas. E tem só mais uma coisa para terminar. Abraão trouxe o seu sobrinho. Abraão abre mão dos seus direitos. Abraão dá outra chance, vai buscar de novo. E eu estou seguro que ele iria novamente. E aqui está a última coisa. Gênesis 18. Por que Abraão queria o seu sobrinho a tal ponto e foi buscar e insistiu e abriu mão dos seus direitos? Eu creio que fica claro aqui em Gênesis 18 o que é que estava na alma de Abraão. Gênesis 18, 22. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Abraão trouxe ele de volta, mas Ló voltou para lá. E embora dá-nos a impressão que Ló continua um rebelde teimoso, voltou para lá, mas eu honestamente creio que a partir desse momento, quando Ló volta para lá, que Pedro passa a se referir a Ló como um justo que angustiava a sua alma pela iniquidade de Sodoma e Gomorra. Eu creio que quando Abraão trouxe Ló daquele cativeiro, Abraão agora podia falar com Ló e Ló podia ouvi-lo, porque, puxa, meu tio, o que eu fiz com ele, deixei ele na pior, e ele ainda se esforçou e me salvou. Peraí, tio, eu quero te ouvir. Então Ló agora ouve Abraão. E é muito provável que é nessa conversa que Ló se rende a Deus e ele volta para Sodoma e Gomorra, não mais como um pervertido rebelde contra Deus, um materialista, mas como alguém disposto a pregar. A gente vê isso pelo que Pedro diz, para onde a gente vai daqui a pouco. Mas o fato é que Ló voltou e Deus diz para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão começa a pensar em seu sobrinho. E olha o que é que Abraão faz. Verso 22 de Gênesis 18. Então partiram dali aqueles homens, os dois anjos, e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais essa vez, e se porventura houver ali só 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Como é que você ora pelos perdidos? Ah, Senhor, salva os perdidos. Salva a minha família, está tudo perdido, tudo condenado.
Ou você se derrama como quem está brigando pela alma de alguém? Abraão está brigando aqui com Deus, lutando com o Senhor, para que o Senhor realmente salve o seu sobrinho. E pode parecer desrespeitoso dizer isso, mas é interessante quanto Deus ama isso. Para que esse diálogo? Imagina, Deus podia ter cortado esse assunto na primeira vez que Abraão falou. Quando Abraão disse, Senhor, se tivesse 50 justos ali, Deus podia ter dito, Abraão, corta o papo. Eu sei que a tua preocupação é com Ló e a família, então vamos direto ao que tu quer falar. Porque era a preocupação de Ló. Desculpa, de Abraão. Por que é que Deus permite isso? Para que nós aprendamos. Deus podia ter poupado tinta, espaço na Bíblia, mas Deus permite esse diálogo, mesmo sabendo qual é a preocupação de Abraão. É com Ló. Que história de 50? Que 50? Que homem bom de negócio devia ser Abraão. Conseguiu negociar com Deus de 50 para 10. O amor faz isso. O amor faz isso. Como é que você ora pelo seu ente querido perdido? Você se derrama diante do Senhor? É lindo ver Paulo dizendo, Senhor, eu desejaria ser anátema, afastado de ti, por amor aos meus patrícios. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, Senhor, se eu pudesse eu trocaria, vê-los salvo, e eu não. Você pode imaginar maior sacrifício do que esse? Era um pecador pedindo por outros. Romanos capítulo 9. Como é que você ora pela sua amiga perdida da sua escola, seu professor sem Cristo? Como é que você ora pelo seu colega de trabalho que fede a inferno? Mude as suas atitudes de orações. O primeiro a se beneficiar é você, que vai aprender a orar e a falar com Deus, que ama ouvir pecadores pedindo por outros. Para terminar, irmãos, segunda carta de Pedro. A última vez que a Bíblia fala em Ló é quando Pedro está falando sobre a condenação que vai vir sobre o mundo, e ele se refere à condenação que já veio sobre Sodoma e Gomorra quando Ló estava lá. E olha o que é que Deus, através de Pedro, diz sobre Ló. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou quem? O justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este o quê? Justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma o quê? Justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ló é chamado de justo 3 vezes e de piedoso 1 vez. Não é o Ló antes daquele momento onde Abraão vai buscar ele. Porque não era justo. Era um materialista injusto. Mas agora ele é chamado de justo, piedoso. Eu creio que foi naquele momento onde Abraão trouxe ele, houve uma conversa e Ló se dobrou a Deus. E foi justificado e voltou para Sodoma para testificar sobre esse Deus. Agora esse é o meu ponto para terminar. Que caminhada Abraão percorreu para que aqui no final Ló fosse chamado de justo? Muito fácil, né? A gente contou uma história real aqui, é uma história. Mas pensa como foi para Abraão viver aquilo tudo. Se você quer se envolver com a salvação de pessoas, se prepare para viver histórias cheias de momentos tristes, dolorosos. No final, pode ser que termine quando terminou a de Ló, ou não. A Bíblia não nos promete que a gente vai ver todos para quem a gente pregar, a gente vai ver eles salvos. A tarefa é pregar. Agora, pela bondade do Senhor, todos os que semeiam têm visto frutos. Todos os que semeiam
tem visto frutos. Diz o Salmo: quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. É o que a música fala também. Plantar com fé, colher com gozo. O Senhor nunca deixou um plantador seu voltar de mãos vazias. Primeiro porque ele se satisfaz em pregar, mas o Senhor tem honrado o seu evangelho em salvar pecadores. Então vamos terminar pensando na seguinte questão. E aí vem a minha mente que gosta de conjecturar as coisas, mas isso me faz um bem medonho. Eu gosto de pensar como foi o dia que Abraão e Ló se encontraram no céu. Imagina comigo isso. Abraão foi antes. Aí depois foi Ló. E aí Ló passou por aquela sala, né, do que seria. Nós falamos de manhã. E Ló procurou o Senhor para adorá-lo. Para adorar o Senhor pela sua bondade e pelo seu amor. E eu tenho certeza que entre a adoração de Ló estava a seguinte fala: grande Deus, oh, como tu és bondoso e generoso em ter salvo um indivíduo como eu. E entre todas as tuas bondades, Senhor, eu queria te louvar e te agradecer por uma em especial. Meu tio Abraão. Ele era o teu sol da justiça para mim. Eu fui uma praga, uma desgraça para o meu tio. Eu o deixei na mão, eu era um materialista, Deus. E tu te manifestaste na minha vida por meio do meu tio Abraão. Eu fui cativo, fui preso. E eu ainda me lembro como se fosse hoje, Senhor. Quando eu vi o rosto dele chegando, eu disse: estou liberto. Oh, Deus, o meu tio veio me buscar. Eu tinha desprezado ele, Deus, e ele foi me buscar, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado meu tio Abraão. Eu te louvo pela vida dele. Eu creio que essa conversa aconteceu. Não posso provar. Mas eu te convido a pensar no seguinte. Naquele dia diante do Senhor, quando você comparecer ao Senhor, quem vai louvar a Deus pela tua vida? Quem vai adorar o Senhor por ter colocado você na vida dele? Quem vai dizer: Senhor, obrigado pelo pastor Elton, Deus. Ele era o teu sol no meu dia escuro. Obrigado pelo pastor Reginaldo, pela irmã Joana, irmã Francisco, irmão Pedro. Eu não sei o nome de vocês, mas se eu soubesse eu diria de todos, porque eu quero que você entenda que isso é com você. Quem vai adorar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque tu te revelaste a mim através daquela pessoa. Eu te adoro por isso. Que Deus use isso, use a sua palavra, use tudo aqui. O Espírito Santo, que é todo poderoso, te ajude a pensar seriamente nisso. Que a sua casa, a sua rua seja o seu campo missionário. Você almeja ir mais longe? Comece perto. O Senhor abençoe os que foram longe quando começaram em casa. A tua casa é o teu local de treinamento missionário primeiro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por estar trabalhando nas nossas